Olá, tudo bem? Deixa eu falar para vocês, narcisista e a mentira. Todo narcisista ele é mentiroso patológico. Por quê? Porque a vida do narcisista é mentira. Ele vive numa eterna mentira. Então o narcisista ele cria uma vida fantasiosa aonde ele é bem sucedido, aonde ele é o cara, aonde ele é o melhor profissional da área. Ele cria uma vida fantasiosa, um personagem, rico, poderoso, um personagem bem sucedido, um personagem encantador. E quando ele começa a se aproximar da vítima, ele conta a história da vida dele, mas é uma história incrível, não é uma história real, é uma história, um roteiro, de novela que ele faz para conquistar a vítima. Então, todo narcisista ele é mentiroso patológico. E ele vai contar essa história da vida dele e ele, praticamente o próprio narcisista, acredita que essa história que ele conta é verdade. Porque ele conta a história para a vítima com uma veracidade, sabe? Com uma autoridade de preenchimento de verdade no que ele está contando, que a vítima acaba acreditando nessa história, porque é uma história bem complexa, uma história bem real, uma história que preenche realmente as lacunas, sabe? Não porque eu sou profissional, porque eu trabalho assim em tal lugar, porque eu faço tal coisa, porque a minha vida é assim, porque eu já tive um relacionamento e eu já sofri demais, porque nesse outro relacionamento eu fui traído, porque eu fui enganado, porque a pessoa com quem eu vivia só me traía, só mentia pra mim. Claro que ele está contando dele, Ele está falando daquilo que ele faz, mas ele está transferindo a culpa para a vítima que ele descartou, para poder conquistar a próxima vítima. Então, todo narcisista, ao se aproximar, quando ele vai começar a falar de si para a próxima vítima, ele é o homem ou a mulher perfeita, tá? Os dois, independentemente do sexo, o narcisista ele é perfeito. Sempre foi a vítima anterior, que traiu, sempre foi ela que enganou, sempre foi ela que roubou, Na separação saiu sem nada, E de fato, como o narcisista nunca teve nada e ele se escora em suas vítimas, ele entra nos relacionamentos buscando vítimas que tenham casa própria, que tenham lugares para morar, com exceções de alguns narcisistas que têm dinheiro, que são ricos de natureza, são herdeiros de família ou coisas assim. Mas a maioria dos narcisistas, uma grande parte deles, quase que todos poderíamos assim dizer, são pessoas preguiçosas e que se escoram nas suas vítimas. Então, quando eles vão para a próxima vítima, porque eu tinha casa e eu fiquei sem nada, porque ela ficou com a casa. Não, a casa já era dela, Ele já se aproximou da vítima porque ela tinha a casa e agora está se aproximando de você porque você tem casa. Mas como você é uma pessoa que está com carência emocional e com carência sexual, você está com a sua guarda aberta, porque afinal de contas chegou uma pessoa encantadora, uma pessoa com fala mansa, Uma pessoa que é respeitoso, que é educado, que tem jeito de falar, que sabe falar com você, que te entende, que te escuta, Então você tem a grande tendência de acreditar que aquilo que o narcisista está falando é verdade. Talvez os seus alarmes, que todos nós temos, os alarmes, de coisas erradas, talvez os seus alarmes até dispararam aí, dizendo, mas será? Mas daí quando ele fala mais uma coisinha macia e te dá mais um presentinho, você diz, não, ele está falando a verdade, E aí você abre a guarda e é aí que você leva o golpe, o estelionato emocional. Porque daí você abriu a guarda, você permitiu, você se sensibilizou com a história do narcisista, que ele conta de um jeito tão com autoridade, de um jeito assim tão real, que você não questionou, você não investigou, você não foi
olhar, você não se preocupou em saber nada do passado desse homem e você já se encantou, né? Acreditou em tudo que ele falou na versão dele e se lascou, né? Homem ou mulher. Assim também, né, quando a mulher narcisista escolhe uma vítima, sempre foi o ex que traiu, sempre foi o ex que aprontou, o ex que deixou ela sem nada, o ex que tirou dela o carro, o ex que tirou dela a casa, porque tinha um sítio para dividir, mas ele roubou, porque tinha uma casa para dividir, mas ele deu um jeito de não dividir, tá? Então sempre foi o ex que prejudicou, né? E aí tá a mulher narcisista com 2 filhos, 3 filhos, um pai para cada filho, né? Porque como ela não permanece em relacionamento nenhum, ela vai andando pelo caminho, vai arranjando filho a Deus dará, só para satisfazer a necessidade da vítima, quando ela ainda está com os objetivos dela traçado. Então ela é capaz até de ter filhos só para satisfazer a necessidade da vítima, né? E os filhos do narcisista normalmente são empurrados para os parentes, tá? Toda vez que uma narcisista tem filho, nos finais de semana os filhos acabam sendo empurrados ou para a irmã, ou para a sobrinha, ou para a cunhada, ou para não sei quem, menos para ela. Ela gosta, ela tem que estar livre, né, no final de semana, para as baladas, para caçar vítimas, para encontrar próximas vítimas, pessoas que possam fornecer a ela o suprimento que ela precisa e também, na maioria das vezes, quando se trata de mulher, sustentar os luxos da narcisista, né? Então, assim, nós somos ingênuos, vamos dizer assim, ingênuos, porque nós acreditamos muito fácil no que os outros nos falam, tá? Temos a tendência de acreditar fácil. Já o narcisista, a narcisista, independentemente de seja homem ou mulher, né, cria uma história fantástica para convencer a sua vítima. E funciona. Funciona porque a história que ela cria parece ser realmente perfeita e dentro do cronograma da história, dentro daquilo que ela conta, né, que o narcisista conta para a vítima, homem ou mulher, tudo faz muito sentido. Claro que é porque ele está contando a história dele ao inverso. Tudo que ele fez, ele conta que foi tudo que fizeram com ele, o narcisista. Então, é necessário que a pessoa não se torne mais tão ingênua, né? Saiba que quando se trata de narcisista, a vida dele é uma mentira o tempo todo. Tudo que o narcisista fala não se escreve, não se acredita em nenhuma promessa, em nenhuma declaração, em nenhum pedido de desculpa, porque perdão mesmo o narcisista não pede, né? Nem amores eternos e nem que ele tenha saudade, nem nada. Porque tudo que o narcisista quer é convencer a vítima de que ele é uma boa pessoa, que ele é a pessoa legal, para viver com a vítima, para assumir a casa da vítima, o financeiro da vítima e também até, se tiver filhos, os filhos da vítima. Ah? E daí depois, daí para frente, só decepção, angústia, agonia, ansiedade, medo, pavor, problemas psicológicos, depressão, doenças que aparecem do nada. Aliás, todo narcisista gosta de se relacionar sexualmente sem preservativo. Isso quer dizer que você que está se relacionando com um narcisista está correndo o risco de adquirir uma doença venérea até grave. Tá? Então isso também pode acontecer. Por isso é necessário você sempre tirar as dúvidas, abrir os olhos e ficar atento, e no menor sinal de alerta, vá ao fundo das questões. Conheça o verdadeiro passado de qualquer pessoa que queira se relacionar com você, antes de dar um passo mais, antes de tomar uma decisão mais funda no relacionamento. Pense nisso.